Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre essa questão de retiro espiritual. Todas as dúvidas que envolvem o retiro espiritual, a curiosidades, os mitos também que tem. Porque muita gente pensa um tanto de coisa diferente que não é o que acontece dentro de um retiro. E se você está com vontade de fazer um retiro e não sabe muito bem se faz ou não, porque você não conhece a dinâmica, ou se você gosta de fazer retiro e quer saber também mais um pouco da minha experiência e da experiência aqui do Movimento Dedico sobre retiros, vale a pena ver esse vídeo. Bom, o primeiro retiro que eu fiz na minha vida, se eu for lembrar aqui com vocês, foi com 16 anos. 16 anos, então a gente tem aí 22 anos de retiros, são dezenas de retiros que eu participei e que eu também coordenei e idealizei junto com o Movimento Dedico. Eu vou falar, gente, dos retiros relacionados ao Movimento Dedico, mas eu vou falar algumas coisas também que tem no geral de retiro. Primeiro, quando as pessoas pensam assim, né? Meu marido falou um dia comigo assim, ó, quando eu era mais novo, eu pensava assim, a pessoa vai para um retiro. Eu achava que essa pessoa ia para um convento e que ela não ia conversar com ninguém, ela ficaria em silêncio o tempo todo. Essa era a ideia dele de retiro. E aí ele começou aí os retiros da Dedico e viu que é bem diferente, não só os da Dedico, mas até mesmo vários outros retiros da Igreja Católica, de outros segmentos. Não necessariamente é um momento que as pessoas vão ficar lá num convento só rezando o tempo todo em silêncio. Mas sim, a palavra retiro vem justamente dessa vontade de se retirar. Retirar de quê? Da vida, do cotidiano, das tarefas. É o momento que eu vou me retirar do meio que eu estou. E muitas vezes, gente, vale muito a pena, porque muitas vezes quando a gente está no nosso meio, quando a gente está na nossa rotina, quando a gente está já dentro das nossas tarefas diárias, a gente não enxerga certas coisas na nossa vida. A gente não escuta a gente mesmo. A gente não olha para lugares que a gente precisa de olhar. E às vezes é preciso a gente se retirar da nossa vida cotidiana, dos nossos hábitos, do nosso ambiente comum, da nossa zona de conforto, para ir para um outro ambiente, para eu ter uma distância para conseguir observar a minha própria vida, para conseguir ter uma reconexão comigo mesmo. Então o retiro é justamente o momento que você se retira do seu ambiente para ficar com quem? Com você mesmo. Mas esse momento de ficar com você mesmo, gente, não quer dizer que você vai ficar só com você o tempo todo, porque o retiro tem outras pessoas. Né? Então, assim, por que usa o termo retiro? Por que vocês não colocam um simpósio? Por que vocês não colocam um workshop? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Porque, Sara, às vezes o termo retiro, às vezes as pessoas estão achando que é isso, que é aquilo. Eu falei, gente, eu não vou usar o termo nesse momento simpósio, workshop, apesar da gente fazer simpósios e workshops também no Movimento Dedico, porque esses momentos que a gente chama de retiro são momentos realmente de retiro, para as pessoas se retirarem. A gente até fica o mais longe possível do celular, das redes sociais, fica com o celular ali, mas no silencioso, se precisar usar mais à noite, para justamente ter esse tempo, para ter essa qualidade de tempo com a gente mesmo. Então, uma dúvida sempre frequente que é assim, eu não consigo fazer retiro porque eu acho que eu não vou conseguir ficar meditando o tempo todo e rezando o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não me imagino em um retiro. Olha, então isso já cai por terra, porque nos retiros, a grande maioria deles, a não ser aqueles retiros que são retiros realmente de vipassanas ou de meditações mais profundas, a maioria dos retiros tem momentos de convivência. Tem momentos da alimentação, tem momentos de palestra, tem atividades dinâmicas. Então você não fica 24 horas meditando. Mas vai ter alguns momentos de meditação? Vai. Mas são meditações e momentos de oração ou de conexão com o sagrado que dá para todo mundo administrar, que não são horas, né? Não chega a ser nenhuma hora. Então, assim, dá para todo mundo vivenciar, experienciar esse momento de silenciar sua mente. Mas não é o tempo todo, principalmente nos retiros da Dedico, a parte da convivência é uma parte muito bonita. Tem momentos de música, com violão, tem fogueira, tem momentos da hora da alimentação que todo mundo convive, tem muitas dinâmicas que são relaxantes, engraçadas, em que você se aproxima das pessoas. E o que eu vejo nesses 22 anos de retiro é que tem muitas pessoas que saem daquele retiro grandes amigas umas das outras que conheceram no próprio retiro. Aí você fala assim, não, mas foram 3, 4 dias. Mas às vezes a experiência foi tão intensa e profunda que aquilo abriu a porta para uma grande amizade que se desenvolve dali para frente. Uma outra coisa que já me perguntaram é assim, nossa, eu não faço retiro
porque eu acho que comida pra mim é muito importante. E eu não vou, eu fico com medo de no retiro eu não comer, ou não poder comer, sabe aquela coisa? E o que eu posso dizer de experiência de retiro no Movimento Dedico é que tem muita comida, comida boa, comida saudável e comida feita de forma saborosa, né? Porque a gente tem aquela referência dos mosteiros, de várias tradições orientais em que os monges comem sagu e arroz, né? E que a gente fica pensando que vai ser isso. Mas não, é uma alimentação balanceada, mas muito saborosa, né? Então, café da manhã com várias opções de torta, bolo, pães, patês, sucos de tudo, frutas, enfim, muita coisa gostosa. Os pratos são vegetarianos no Movimento Dedico, mas são pratos vegetarianos muito saborosos, né? Assim, estrogonofe, toda comida normal, né? E pelo contrário, a gente sempre fecha o retiro batendo palma pra cozinha. E tem muita gente que fala, nossa, eu comi nesse retiro, né? Então, assim, é lógico que não é ficar comendo sempre, o tempo todo, porque é o momento também da gente ter hora de meditação, ter hora de palestras, mas tem todos os momentos de alimentação e a gente acredita muito que a gente alimentar o corpo é sagrado, né? E a gente faz isso de uma forma sagrada e também saborosa. Uma outra dúvida que eu acho que as pessoas têm de retiro é assim, essa coisa de retiro é de gente muito alternativa, será que lá dentro tem droga, tem isso, tem aquilo? E olha, infelizmente em alguns lugares acontece mesmo de ter uso de drogas ou uso de substâncias alucinógenas em retiro, mas no Movimento Dedico isso nunca aconteceu. E eu sei que em vários lugares também isso não acontece. Então, assim, na hora do retiro, né, no momento do retiro, todas as pessoas estão bastante lúcidas, não se usa droga, não se ingere álcool, nada que altere a sua consciência, para justamente ser um momento de despertar a sua consciência, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente esclarecer. Sobre a dinâmica, uma coisa interessante é, vocês recebem quando chegam uma programação. E a programação é certinha com todos os horários de todos os dias. E quando você recebe essa programação, você se sente bem orientado para viver essa dinâmica, né? Então, não tem aquela coisa assim, mas eu não vou saber, será que é uma confusão, todo mundo fica ali fazendo o que quer? Não. Pelo menos nos retiros que eu conheço e que eu vivo, existe a programação do retiro, você recebe quando você chega, junto com o seu bilhetinho de boas-vindas, e essa programação é explicada para todo mundo. E tem várias pessoas que tem uma equipe grande para te contextualizar, para te ajudar. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, e para avisar os horários. Então, assim, olha, gente, agora a gente vai subir porque a gente vai ter uma dinâmica. Agora nós vamos ter uma experiência lá no tempo de radiestesia. Agora nós vamos vivenciar um momento de palestra. A gente vai ter uma vivência de aromaterapia. Enfim, a gente vai avisando a dinâmica do retiro, mas todo mundo recebe um cronograma e é muito bem organizado. Outra coisa é, mas o que vai tratar no retiro? Eu não sei, imagina eu vou no retiro e vai fazer o quê? Vocês têm que ver o tema do retiro, né? Porque todo retiro tem um tema. Então, por exemplo, a gente teve já retiros falando sobre cura, mente, corpo e espírito. E aí nele a gente trabalhou muitas formas, né, da gente viver uma vida mais saudável. A gente já teve retiro falando sobre reconstrução, recomeços. Falando sobre um retiro só sobre relacionamentos. Relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, relacionamento a dois. Esse próximo retiro de junho, né, que agora eu tô gravando o vídeo em abril, vai ser sobre tudo a energia, como a gente pode elevar a nossa vibração. Então, provavelmente, de acordo com o tema do retiro, você já consegue saber qual é a programação daquele retiro, o que ele vai tratar. E eu acho que os maiores mitos de retiro são esses. É o primeiro que a gente vai ficar sempre meditando e não é. Tem muita dinâmica e também não é uma dinâmica cansativa, porque sempre, pelo menos, né, quando eu elaboro um retiro no Movimento Dedico junto com a equipe, a gente pensa sempre em momentos de recolhimento e de expansão. Então, eu acho que é uma programação que não fica cansativa, mas pelo contrário, é muito nutritiva. A gente sai realmente com as baterias recarregadas, a gente sai com mais ânimo para a gente voltar para a nossa vida com uma consciência diferente. Então, por isso que é importante, a gente se retira, trabalha bastante nosso autoconhecimento, olha a nossa vida sobre novas perspectivas, novos ângulos, consegue analisar coisas que imerso ali a gente não iria conseguir e retorna para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, mas com uma consciência diferente, com um novo ânimo, com o coração mais leve, mais limpo, por todas as práticas, por todas as vivências que a gente faz lá, que sempre são vivências de muita transformação, de muita limpeza emocional,
de recarregar muitas baterias mesmo, as energias nossas, e de despertar espiritual. Então a gente sai mais consciente e buscando mais sentido na nossa vida. Vale a pena viver uma experiência de retiro espiritual. Eu acho que todo mundo deveria viver pelo menos uma na vida, e com certeza se vive uma vai querer mais. Um grande abraço para vocês!